Deus abençoe, tá, meu filho? Jesus. A paz, igreja. É muito bom sempre estar aqui e Deus é maravilhoso e Ele tem mostrado a cada dia que nós como igreja estamos numa mesma sintonia. Domingo, dia de ceia, Júlio ia pregar sobre uma palavra e a palavra de ofertório estava já dando uma introdução da palavra dele. E hoje eu vou trazer uma palavra e a Rayane e a Paloma falaram sobre ela, sobre a nossa zona de conforto. Além disso, só queria falar, Isaac, meus parabéns por ter se posicionado, por ter vindo aqui. Eu lembrei muito de quando eu tinha a sua idade, quando eu era menor. E se eu posso dar um conselho para você, nunca se afaste desse caminho, cara. Nunca se afaste desse caminho, porque só nele você vai encontrar toda a felicidade que você precisa. Só nele você vai encontrar a paz que você precisa. A palavra de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu não vou ler um versículo específico, tá? Eu vou caminhar nele porque são 66 versículos. Então eu vou tentar caminhar o mais breve possível. Todo mundo achou? Amém? Esse sermão de Estevão, se não o mais ou um dos mais importantes para nós gentios, porque ele é o primeiro sermão relatado aqui por Lucas em Atos dos Apóstolos que está direcionando o evangelho aos gentios. É a primeira vez que Deus aponta: cara, vocês me rejeitaram pela última vez, agora eu vou para o outro lado, agora eu vou para quem me quer. E esse sermão é detalhado em 66 versículos, como eu falei anteriormente, bem detalhado, e aqui o Estevão nos mostra, principalmente para nós pregadores, para nós evangelistas, como deve ser um sermão. Ele resume o Antigo Testamento completamente em 66 versículos. Ele passa por Gênesis, depois vai para Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, passa pelos profetas, reis, crônicas e finaliza falando o que ele quer. Ele expõe a palavra e depois ele dá aquela última palavra, aquele beliscão final que revolta a todos, como nós vamos ver aqui. E eu queria explicar primeiro quem foi Estevão. Estevão foi um dos diáconos levantados pelos apóstolos quando aconteceram aqueles problemas com as viúvas que não estavam recebendo alimento, cesta básica, e ele, por ser um homem de Deus, por sempre se posicionar, foi eleito um dos diáconos pelos apóstolos. Mas além de ser um apóstolo, ele realizava maravilhas, ele realizava prodígios e milagres. Ele se posicionava pregando para todos ali. E isso gerou revolta, como sempre gera revolta. Quando nós nos posicionamos, quem não está alinhado com a palavra, quem não está alinhado com o que Deus realmente quer, vai se revoltar. Foi assim com Jesus. Aqui a mesma coisa. Estevão estava sendo julgado, estava sendo blasfemado. O Sinédrio estava julgando esse caso e contrataram testemunhas falsas para dizer que ele estava blasfemando contra o templo e contra as leis de Moisés. Porque naquela época, na cultura deles, se você blasfemasse contra o templo ou contra as leis de Moisés, você era penalizado à morte. A sua sentença era a morte. E então ele vai para esse sermão para se defender. E se a gente parar para pensar, caraca, cara, eles estão caluniando Estevão e o juiz do Sinédrio só faz uma simples pergunta: isso é verdade? O que estão dizendo de você é verdade? E ele poderia falar: não é verdade. Mas não, ele começa a expor o sermão. Aqui a gente vê no versículo 2. Ele começa dizendo: irmãos, pais, ouve. Deus apareceu para Moisés na Mesopotâmia, antes dele ir para Arã ou para a terra que agora vós habitais. E só aqui ele já começa falando: cara, não é a terra que vocês estão, não é onde vocês estão. Como a Paloma falou aqui, nós temos o templo,
Óbvio que a gente vai querer oferecer o melhor para vocês. Se Deus quiser, a gente está no nosso templo novo daqui a pouco. Ar-condicionado, cadeira cochoada. Cara, o melhor. Porque nós queremos exaltar o nome de Deus com o melhor. Mas no momento que chegar a nossa vez de estar debaixo da terra, de estar numa igreja escondida ou fazendo células pequenas, nós temos que nos posicionar. Não é relacionado ao templo que Deus faz aliança com nós. E nem foi por causa de terra que ele fez aliança com Abraão. Ele apareceu para Abraão antes de qualquer coisa. E ele continua. Então saiu o Abraão, depois que Deus fala aquela famosa frase para ele: sai de sua terra, de sua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E ele então sai da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, só depois da morte do pai dele, ele vai para a terra que agora os fariseus habitam, que seria Canaã, virou Jerusalém. Nele não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Deus prometeu antes de qualquer coisa, Deus prometeu para ele: ó, isso daqui vai ser seu, você vai, cara, sua descendência vai ser grande. E Abraão nem tinha filho. Quando Deus chega para Abraão e fala: ó, vou te dar Isaac, e Sara ri lá na cozinha. E quantas vezes a gente ri das promessas de Deus? Mais pra frente eu vou mostrar que as promessas de Deus na nossa vida não dependem do que está acontecendo agora. Parece que, cara, vai dar tudo errado e do nada acontece a promessa se realiza em nossas vidas. E ele continua no versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncisou ao oitavo dia. E aqui está a primeira aliança que o Deus faz com o povo dele. Aqui é a aliança da circuncisão. E eles estão aqui julgando Estevão porque ele estava falando da lei de Moisés, que é a aliança da lei, a aliança a partir de Moisés. Não que deixaram de circuncisar, mas viam mais a lei do que a circuncisão em si. E aqui Estevão mostra: vocês estão me julgando por uma aliança que vocês estão dizendo que não pode passar essa aliança, sendo que a primeira já passou. E ele continua dizendo: os patriarcas, invejosos de José, venderam-lhe para o Egito, mas Deus estava com ele. E aqui começa a história dos hebreus, dos fariseus, rejeitando todos os salvadores dele. A gente começa com José sendo rejeitado pelos seus irmãos, ele foi jogado no poço e Deus era com ele. Deus pegou essa maldição, essa traição e levou ele como príncipe do Egito. Ele levou a patamares que você nem imagina. E nós estamos aqui vivendo em comunhão, vivendo em igreja, mas todos nós sabemos que somos falhos, que vamos ter problemas. Mas no primeiro problema que tem, nós viramos e: caraca, cara, pô, sabe fulano? Fala com ele mais não, pô. Sabe o que ele fez? Comeu meu bolo que eu deixei lá na cozinha. São problemas tão irrisórios, são coisas tão irrisórias que nós temos discutido hoje em dia. E realmente gera uma tristeza no meu coração ter que bater na mesma tecla várias vezes. Olha o que José passou e mais pra frente nós vamos ver o que Moisés passou. Um foi jogado no poço. Moisés foi salvo pela misericórdia de Deus. E nós queremos brigar com o irmão porque comeu o nosso bolo. Tudo bem, que comida de crente não se mexe. Mas são coisas irrisórias. Não estou falando aqui de discussão entre irmãos, mas, cara, não sou eu, não sou a Alessandra, não é Júlio que tem que falar se você deve usar um estilo de calça ou não. Pergunta ao Espírito Santo, conversa com Deus. Todos esses homens que foram rejeitados, todos esses profetas de Deus tinham um relacionamento tão intenso com Deus que não ligavam para essas coisas tão irrisórias.
Eu li na Bíblia Paulo brigando com Pedro. Não, porque você deve pregar assim para os gentios. Não, eu vou pregar para o meu povo. E eu não vejo em nenhum momento, caraca, eu vou pregar para os gentios. Será que eu devo me vestir igual eles? Não, mas você é fariseu. Cara, tenha uma vida pautada com Deus. Tenha uma vida direcionada a Deus. Tenha uma vida de joelho no chão. Tenha uma vida de entrega total a Deus. Assim você saberá o que fazer ou não fazer. Não sou eu que tenho que falar para você faça ou não faça. Porque é muito fácil transferir a culpa para as outras pessoas depois que der errado. Amém? Então aqui a gente entra em José. Ele foi o primeiro rejeitado. Ele foi traído pelos seus irmãos e Deus o tornou o governador do Egito. Então, depois de todo esse caminho que José passa até se tornar governador, vem uma crise em Canaã, onde Jacó e seus filhos, os 12 patriarcas, estão. E então eles vão procurar alguns lugares onde tenha sustento, onde tenha comida, e eles encontram o Egito. Descobrem que no Egito tem trigo. E os irmãos de José vão até lá a primeira vez para tentar negociar, para tentar esse alimento, e voltam para Jacó e falam: pai, encontramos trigo no Egito. E quando os irmãos voltam a segunda vez, José faz se reconhecer por eles. José abre os braços e diz: meus irmãos, sou eu. E olha esse ensinamento, olha esse primeiro ensinamento para a gente. O perdão. Quando Jesus fala, quando alguém lhe der um tapa na face, vire a outra. As pessoas acham que você vai tomar um tapa na direita e vai virar à esquerda. Não. Demonstre amor. Demonstre que você é diferente. Demonstre que o Espírito Santo está em você e brilha através de você, reluz através de você. Faça-os entender que eles podem te julgar, eles podem blasfemar contra você, eles podem te julgar, como a gente vai ver no final do sermão de Estevão, e Jesus fez. Jesus estava sendo crucificado e estava orando pelos que estavam crucificando ele, pelos que julgaram ele. E nós temos muita dificuldade de perdoar as pessoas. Nós temos muita dificuldade em engolir nosso eu e dizer: Deus, se aconteceu é porque o Senhor permitiu. Então me dê mais amor, me dê mais perdão, me ensina a perdoar, me ensina a amar os outros como tu me amas. Porque só assim nós vamos realmente entender o que é o amor pregado de Cristo, como a Alessandra falou, como a Rayane falou. Nós temos que ir em busca desse amor, em busca de ser olhado por Deus como um coração disposto, como um coração servente realmente a Deus. José foi o salvador da pátria nesse momento e ele já tinha sido rejeitado. E logo depois que Jacó e José morrem, Deus permite que um outro faraó assuma o reino do Egito. Mas eu queria frisar um ponto importante, que também diz sobre a nossa zona de conforto. O povo foi ao Egito para pegar trigo, para ter o que comer. Mas eles tinham a terra deles. Eles não necessariamente precisavam ficar no Egito. Eles poderiam ir, passado a crise, voltar. Deus nunca prometeu o Egito para eles. A terra que Deus prometeu para eles, Canaã, onde Jacó já habitava com os 12 patriarcas. Mas com medo, na incerteza, porque nós dizemos que confiamos em Deus, mas isso eu vejo que não é uma verdade num geral dos evangélicos, ou dos crentes, ou dos cristãos. Porque nós dizemos que confiamos, mas se aparece o Egito do nosso lado e fala: cara, eu vou suprir todas as necessidades, nós ficamos lá. Deus fala: vai, pega e sai. E nós vamos e ficamos. Porque temos medo de nos posicionar novamente em Deus. De falar: Deus,
cara, eu já entreguei tudo uma vez, né? Pô, vou entregar de novo. Olha tudo que eu passei. O que era para ser mais fácil, porque a primeira prova vem, aí você passa, aí você tá animado lá. O famoso o primeiro amor, que a gente nunca deve perder, mas a gente tá animado. Tomou a primeira pancada, não senti nada, vamos pra frente. Aí vai passando o tempo que já era para você ter mais confiança, porque é igual o lutador de UFC. Ganha a primeira luta, segunda, terceira, na quarta já tá dando entrevista falando: ih, esse cara aí vai ser fácil, vou nocautear no primeiro round. É ou não é, Sandro? Você tem cara de lutador. Mas não, com Deus é diferente. Com Deus a gente toma a primeira, toma a segunda, aí passa. Na terceira a gente está: caraca, cara, será que Deus não está me vendo? E pelo contrário, porque a maior maravilha que Deus pode fazer não é nos livrar das provas, mas é estar conosco durante as provas. É estar com a gente a cada passo. Como com José, ele esteve com José a cada passo. Ele deu o sonho para José. José foi traído, mas ele estava lá. E então, quando esse faraó assume o trono, ele não conhece a geração, os filhos de José, e muito menos dos seus antepassados. Então ele começa a perseguir os hebreus. Ele começa a perseguir aquele povo com medo de perder o reinado, porque na Bíblia diz que o povo estava ficando muito volumoso e era um povo forte. Todos nós sabemos, lemos Daniel e sabemos que posicionado em Deus, mesmo que metaforicamente para nós, mas eles realmente eram um povo mais forte. Daniel se alimentava de legumes e desenvolvia mais do que os outros que se alimentavam do bom e do melhor na Babilônia. E então, com medo dessa retaliação do povo hebreu, o faraó começou a perseguir o povo, deu mais trabalho para eles. E dar mais trabalho, o que significa? Não ter tempo de cultuar, não ter tempo de se posicionar em Deus. Mais trabalho aqui, nós pegamos como as distrações de hoje. Hoje o mundo está tão mudado que antigamente as igrejas enchiam um dia de culto de libertação porque queria expulsar demônio. Queria, não, vou lá porque preciso que... Hoje em dia o diabo não precisa nem de muita coisa, né, irmão? Dá um celular na sua mão, você fica 16 horas no Instagram. Dá um videogame, meu Deus do céu. Tem um amigo meu aí que ficou 20 horas jogando Free Fire no celular. E olha que ele trabalha nesse período, hein, Júlio? Pode isso? Então, cara, o que tem distraído vocês? Onde vocês têm se posicionado que as distrações estão cegando vocês? Porque aqui o povo começou a trabalhar mais e tudo bem. Tipo, só uma carga de trabalho, mas depois foi aumentando mais, foi aumentando mais, foi aumentando mais, e começavam a blasfemar dizendo: Deus não é conosco. Sendo que era uma promessa que já tinha sido falada com Abraão, que o povo ficaria 400 anos cativo. E eles tinham ciência, porque na cultura deles é tudo passado, a história dos pais é passado para os filhos falado. Então eles sabiam de tudo que estava acontecendo. E como o ato final de Faraó, eu gosto de chamar assim, porque daí para frente que desenrola a promessa de Deus e acaba dando ruim para o Faraó. Ele manda matar todos os meninos que nascessem. Às vezes confundem e falam que é todos os bebês. Não, só os meninos. As meninas ficavam vivas e os meninos eram mortos. E todo bebê que nascia, se fosse menino, a parteira já estava avisada: vai ter que matar. Mas nasceu um bebê que era formoso aos olhos de Deus. Estevão diz que ele era formoso aos olhos de Deus. E esse bebê era Moisés. Ele ficou na casa dos pais dele 3 meses até ser descoberto. E quando foi descoberto, acho que todo mundo aqui conhece a história de Moisés. A mãe de Moisés coloca ele no rio e ele vai ao encontro da princesa do Egito, da filha de Faraó. E a irmã de Moisés, curiosa como só ela, foi acompanhando o bebê para saber o que aconteceria com ele. E viu que a princesa encontrou
E a princesa não cuidaria dele sozinha, e ela sabia disso. Então ela se aproxima da princesa e fala: se você precisar, eu encontro uma ama para você. A princesa concordou, e quem era a ama? A mãe de Moisés. Então, o que eu quero dizer é que os planos de Deus são perfeitos. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo agora, mesmo que você esteja enrolado num saquinho beirando ali o rio e achando, cara, eu estou à deriva, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde vou, não posso me mexer porque eu tenho que ir para onde Deus me mandar. Aí chega no destino final na mão da princesa de Faraó. Bebê não pensa, né? Mas se pensasse, Moisés estava, caraca, eu acho que deu ruim, porque tem que matar todos os filhos. Aí chega na princesa de Faraó, ela o ama como um filho e cuida dele. E Estevão aqui diz que Moisés era poderoso em palavras e obras, porque ele foi criado em toda a ciência do Egito. O Egito era a maior potência mundial naquela época. Até hoje tentam estudar e entender como construíram as pirâmides. Então imagina o quanto Moisés aprendeu. Mas ao mesmo tempo que ele estava aprendendo tudo isso, ele estava sendo criado pela sua mãe, na religião que Deus revelou a eles, sabendo de todas as promessas, sabendo que teria um libertador, sabendo que ele seria esse libertador, porque já tinha sido revelado isso a ele. E Estevão diz aqui que no versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando os judeus. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E aqui está o segundo profeta rejeitado pelo povo de Israel. Aqui está mais uma vez, Estevão mostra mais uma vez para eles, dizendo: não é o lugar. O templo não tinha sido edificado, porque o templo, ele fala mais para frente, só veio com Salomão. E seus pais rejeitam os profetas desde sempre. Moisés era o único daquela idade, porque se só ele foi salvo, só ele poderia ser o libertador. E mais para frente, ele volta lá, no versículo 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade sobre nós? Acaso querem matar-me como fizeste ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. E aqui mais uma vez, o povo de Israel julga e manda embora o Salvador. Mais uma vez aponta para ele e diz: cara, quem te deu autoridade para falar assim com a gente? Quem é você? O povo clama por um Salvador e quando o Salvador vem, rejeita. E aqui foi a segunda vez que isso aconteceu. A segunda vez que o povo rejeita o seu Salvador. E quantos de nós temos rejeitado esse Salvador? Que a partir desse sermão, logo para frente, um capítulo depois, ali no capítulo 9, vem a conversão de Saulo de Tarso, que foi o maior pregador, o apóstolo dos gentios. E nós, como gentios, enxertados na videira, como Keila estava falando comigo ontem, ainda rejeitamos, ainda olhamos e, cara, não quero. Porque hoje em dia não tem outra palavra a dizer senão não quero. Porque todos aqui têm informação, todos aqui já ouviram a palavra do Senhor pelo menos uma vez. Não é que não tenha sido alcançado, mas continuamos rejeitando todos os dias, todos os dias.
Todos os dias olhamos para o nosso Salvador, olhamos para um banquete que o mundo oferece e todos os dias fraquejamos e pecamos. É inerente ao ser humano. Mas como aqui nós estamos dizendo, falando dos patriarcas e dos profetas, Deus vira para Moisés e fala: ande comigo e ser perfeito. E ser perfeito não é a perfeição divina, não é você querer ser como Deus, não é você querer ser Deus, não. Ser perfeito é você andar com Deus e estar se arrependendo dia a dia. É falar com Ele: Senhor, me perdoa, eu peco, eu sou como o seu povo escolhido, porque eu te rejeito todos os dias. E se posicione nele. Então, Moisés foi rejeitado, o segundo rejeitado, e aqui diz que Moisés, ele foge dessas palavras que o hebreu fala para ele. E mais para frente, passado 40 anos, Deus aparece para Moisés na sarça ardente, dizendo: você é o libertador. Você não estava pronto, mas você é o libertador. Eu quero que você volte lá e fale aquilo que eu vou colocar na sua boca. Mas Moisés o que faz? Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 13. Então diz Moisés ao Senhor: ah, Senhor, nunca fui eloquente, nem outra hora depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Mais para frente, Deus fala: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? E Moisés responde mais uma vez: ah, Senhor, envias que hás de enviar, mas não eu. E se a gente pega 40 anos antes, Moisés está posicionado como às vezes nós nos posicionamos. Dizemos: não, eu quero fazer, deixa comigo, eu faço, eu vou fazer. Eu estou posicionado em Deus e vou fazer, pode deixar comigo. Mas alguém vê que você não está preparado. Às vezes um líder, às vezes um amigo, ou então alguém que realmente só quer roubar a sua fé, só quer roubar aquilo que Deus preparou para você e diz: cara, quem te deu autoridade para isso? Você acha que você consegue fazer isso? E nesse momento que nós não estamos com Deus, que Deus não nos enviou ainda, nós estamos confiantes. Não, vamos, porque a gente sempre quer fazer na força do nosso braço, né, irmão? Mas quando Deus nos envia, quando Deus fala: vai, porque eu sou contigo, nós falamos: ah, Senhor, pô, sério? Agora, pô, já estou com os meus 2 filhos. Novamente a zona de conforto, irmãos. Novamente a gente para e não confia em Deus. Senhor, pô, eu sou gago, o que eu vou fazer lá na frente do faraó? E Deus fala: cara, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Vá, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu vou fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Eu prometi que libertaria o povo do Egito e eu vou libertar eles. Você, querendo ou não, se você não quiser, eu levanto outro. Você não quer, eu levanto outro. Não tem problema, mas eu quero usar você. E eu estou te dando essa oportunidade de ser o meu vaso, de ser usado por mim. E eu estou te garantindo que eu estarei contigo, e mesmo assim você me rejeita. Então tá bom, faz o seguinte, só porque eu sou muito misericordioso, tá? Sabe Arão, seu irmão? Vou colocar ele para te ajudar. Minha última proposta, você vai ou não? E Moisés foi. E Moisés vai até o faraó e começa a fazer sinais e prodígios, como Estevão fazia, e estava sendo julgado por isso, como Jesus fazia.
E os sinais e prodígios de Moisés, eu acho que todo mundo conhece, as 10 pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho. E mesmo assim, na palavra do Senhor diz, no versículo, voltou para Atos, capítulo 7, 38, versículo 38. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, os quais receberam as palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram em seu coração e voltaram para o Egito. Moisés se posicionou em Deus e Deus cumpriu aquilo que tinha prometido ao seu povo. E mesmo assim, o povo volta no seu coração ao Egito. Nós temos essa facilidade em olhar para trás e não lembrar das dificuldades que a gente passou. Às vezes um relacionamento abusivo, às vezes uma família complicada, e nós não saímos disso porque nós olhamos para trás e... Mas aquela pessoa é tão boa para mim. Ela tem os defeitos dela, mas ela continua sendo tão boa para mim. E Deus te mostra o novo, você vai para o novo, você está fluindo no novo, você está como eles comiam maná todos os dias, derramado do céu, e todo dia se renovava essa promessa na vida deles, e eles pararam. Caraca, cara, pô, comer maná todo dia, mesmo vindo do céu, né? Eu preferia estar lá com o faraó. Eu trabalhava. Eu ficava muito tempo fazendo as coisas? Ficava. Não tinha tempo de cultuar? Não. Mas pelo menos eu comia uma carninha de vez em quando, né? Nada que Deus faz é incompleto. Você pode estar comendo maná todos os dias, mas se Ele que te deu, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai suprir a sua necessidade mais do que qualquer carne, mais que qualquer coisa que venha do mundo. Porque o que vem do mundo é enganoso. Engana os nossos corações como enganou o coração desse povo. E Estevão continua dizendo que eles repeliram o Moisés e no seu coração voltaram ao Egito, dizendo a Arão: faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerros de ouro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. E aqui nós vemos o Deus da reciprocidade. Deus é justo. Não adianta você fugir. O que você plantar, você vai colher. O que você fizer agora vai refletir lá na frente. Tem erros que você comete aqui e vai refletir para a sua vida toda. Isso daí não tem como você fugir. Mas Deus está sempre conosco, dizendo: eu sou com você. Cara, se posiciona em mim, eu sou com você. Ande comigo, eu sou com você. Mas a partir do momento que você não caminha com Ele, que você diz: eu não quero o Senhor, não é como se Ele não estivesse aqui, irmãos. Não é como se você estivesse pecando e Ele está de cara virada falando: não estou vendo isso. Não é. Mas aqui Ele diz que entrega essas pessoas à milícia celestial, ao culto à milícia celestial. Ele diz: vocês querem exaltar os outros deuses? Então vão. Eu não faço mais nada para vocês, eu abro mão. Faça o que vocês quiserem. E aqui o Estevão cita livro de Amós, capítulo 5, versículo 25 e 26. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítima e sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste tabernáculo a Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeres para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. E por conta dessa idolatria do povo de Israel, mais para frente eles são prisioneiros na Babilônia, onde essa promessa se cumpre. Mas aqui eu quero frisar esse culto aos deuses. Deus Moloque, para quem não conhece,
é um deus pagão, tem vários nomes na Bíblia, e o culto consistia em queimar o primogênito. Eles entregavam o primogênito nascia e eles entregavam a esse deus. Eles, sabendo da aliança com Deus vivo, preferiam fazer essas coisas. E, cara, isso me pega tanto, porque nós olhamos e pensamos, caraca, cara, que doideira. Os caras pegam o primogênito ali e entrega. Mas quantas coisas nojentas nós temos feito em nossas vidas. Quantas escolhas absurdamente imprudentes que nos afasta desse amor de Deus nós fazemos na nossa vida, dia após dia. E às vezes a gente pensa, caraca, eu quero mudar e não tem força. Mas Deus, mais pra frente, Estevão diz que Davi encontrou graça aos olhos de Deus e Salomão construiu o templo. E Estevão frisa que o templo aqui construído por Salomão, que também era adorado, que também era colocado como um dos pilares da aliança de Deus para essa aliança. E ele cita Isaías 66, versículo 1 e 2. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Em que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? E aqui Deus diz, cara, eu sou o Deus da criação. A terra é o estrado dos meus pés. É como se a terra fosse o tapete da sala dele. Vocês estão dizendo que a minha aliança com vocês é porque vocês têm um templo? Eu habitei esse templo, como ele habita em nós, para a glória dele. Não é para vocês se vangloriarem dizendo, eu tenho um templo e por isso eu tenho um relacionamento com Deus. Não, não. E aqui eu quero finalizar. Versículo 51 de Atos 7. Estevão vira para aqueles fariseus depois de ter resumido o Antigo Testamento, em cima das palavras que eles estudam, que eles tinham autoridade, que falavam que a lei, nós sabemos a lei, e ele cita todas as leis e começa a dizer: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo Jesus, do qual vós agora tornais traidores e assassinos. Vós que recebeis a palavra pela lei, por ministério dos anjos, não aguardastes. Quantas vezes, irmãos, nós mantemos a nossa cerviz dura? Quantas vezes nós fechamos nosso coração, nossos ouvidos para o que Deus tem para falar conosco? Quantas vezes nós olhamos e dizemos, cara, eu faço tudo que Deus me pede. Eu venho para a igreja, eu tô na escala, eu tô na música, eu canto, eu tô na mídia, eu tô cuidando de jovens. Mas nada disso lhe dá a salvação. A salvação vem pela graça. Em Apocalipse 2, Deus, através da revelação a João, fala: conheço bem as tuas obras, sei bem que briga com os nicolaítas, que fala em meu nome, mas esqueceste de uma coisa: o primeiro amor.
Eu quero o primeiro amor de vocês. Eu quero que vocês me reconheçam como Cristo Salvador. Eu quero que vocês parem mais uma vez de me rejeitar. Que vocês parem mais uma vez de dizer que eu não sou o seu Deus, ou que me exalta com suas bocas e continua prestando culto para outros deuses. Eu quero que vocês entendam que eu sou o único que pode transformar a sua vida. Eu sou o único que pode mudar aquilo que você não consegue mudar. Eu sou o único que vai te tirar do Egito. E vou colocar em seu coração para você não voltar para o Egito, nem em coração, nem em pensamento, dizendo que eu sou tudo que te basta. Eu sou tudo que você tem. E eu gostaria que vocês se colocassem de pé e meditassem um pouco sobre isso. Enquanto o louvor canta, eu quero que vocês meditem sobre a nossa cerviz ser tão dura, sobre os nossos ouvidos se fecharem, nossos corações estarem totalmente duros, e como os fariseus às vezes julgando o irmão, falando eu sou mais santo que ele, eu sou melhor do que ele. Não, Jesus diz que aquele que quer ser grande seja o menor dentre vós, aquele que quer ser servido seja o primeiro a servir. Jesus veio para servir e nos ensina a servir. Termina esse capítulo sendo apedrejado, irmãos. Ele expõe tudo que ele tem para expor, e a Bíblia diz que ele é visto como anjo e é apedrejado. Só que antes de ser apedrejado, ele olha para os céus e vê os céus abertos e Jesus à direita de Deus, como de pé, como se estivesse preparado para receber a alma dele. E eu imagino o quão embriagado de poder, o quão embriagado da presença de Deus ele devia estar, porque ele estava sendo apedrejado, e não é com pedrinha de construção, não é, são aquelas pedras grandes de deserto, de ácido calcário, e ele está sendo apedrejado e está orando a Deus pelos seus irmãos, pelos aqueles que não o professam como Senhor Salvador. Eu quero convidar aqui hoje para você vir aqui na frente e receber a oração do pastor Júlio. Todos aqueles que querem deixar, assim como Saulo de Tarso, que ouve esse discurso, que é um dos que estão ali presenciando aquilo, e um capítulo depois se converte. Eu quero que venha aqui na frente aqueles que querem essa transformação de vida, que entenderam que só Deus é capaz de trazer a paz que excede todo entendimento. Só Deus é capaz de te colocar de joelhos, sendo apedrejado pelo mundo, sendo apedrejado por aqueles que não conhecem a verdade, e te fazer orar por eles enquanto você vê a Jesus, enquanto você vê ao Pai. Eu aqui, como um simples instrumento de Deus, eu quero que vocês entendam que não é a minha palavra, não é a oração do pastor Júlio, mas é o Espírito Santo. E eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando no coração de vocês como ministrou no meu coração. E eu quero parafrasear Estevão aqui, que diz: até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Até quando
vocês vão resistir a essa mudança de vida que Deus prometeu para você? Até quando você vai resistir a essa promessa que Deus tem na sua vida, a esse ministério que Deus colocou na sua vida e você rejeita todos